Passar a régua na rodada do Campeonato Brasileiro, mostrando para vocês os gols de sábado, começando com a vitória do São Paulo sobre o Vitória 2-0. Bobadilla e Sabino. Bobadilla aos 20 do primeiro tempo, Sabino aos 41 do segundo tempo. Quinta vitória seguida do São Paulo. Fizeram os gols da quinta vitória seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo atropelou sem dó nem piedade o Fortaleza. O Marçal abriu o placar aos 14, o Arthur bem Cabral o Marçal, hein? Fez o segundo. O Botafogo, como um todo, jogou bem. O Botafogo ainda tem problema no seu lado direito de ter umas jogadas mais contundentes. Mas Marçal fez o terceiro, o David Ricardo e o Matheus Martins fecharam a conta, PC. Matheus Martins entrou muito bem no jogo e é aquilo que eu falo da fome. Matheus Martins, e agora bota o Bahia, o melhor jogo da rodada. E o jogo mais emocionante da rodada foi o empate 3-3 Bahia e Fluminense. O Cano, aos 8 minutos, abriu o placar. O Bernal fez o gol de empate. Aí o Everton Ribeiro marcou um belo gol para colocar o Bahia na frente. Belo gol do Everton Ribeiro, com desvio. O Cano vai empatar aos 3 minutos da segunda etapa. Nonato vira aos 26 do segundo, mas aos 43 o Luciano Juba, talvez o melhor lateral esquerdo do primeiro tempo. Eu concordo com isso. Concordo. Fez o gol de empate do Bahia. Fala, PC. Não, eu ia falar do jogo do Botafogo, mas nós estamos aí com as imagens. Esse gol do Juba aí é bonito, hein? O gol do Juba é muito bonito. Candidato a um dos gols mais bonitos da rodada. Amanhã vamos eleger o gol da rodada, craque da rodada e também fazer as enquetes do primeiro turno. Eu acho que o Luciano Juba vai ser enquete, né? A mesa vota. Ele, o Kaique do Cruzeiro, o Piquerez, Reinaldo, são grandes laterais do primeiro turno. A ver quem que a mesa elege amanhã. Mas você falava do Botafogo? Que o jogo de sábado do Botafogo, primeiro, uma decisão acertada do Anderson Daronco, mantida apesar da intervenção do VAR, que foi a expulsão do jogador do Fortaleza. Segundo, o Botafogo, especialmente na fase final, teve uma atuação do ponto de vista coletivo bem interessante, com o Savarino, depois entrou o Turco Correia, e um jogador me chamou a atenção porque ele se lesionou antes da Copa do Mundo de Clubes, foi para a Copa do Mundo de Clubes e lá a lesão voltou a incomodá-lo, que foi o Matheus Martins. O Botafogo tem um desequilíbrio pelos lados do campo. Ora, pelo lado esquerdo atua o Montoro, que tem uma característica, ora atua o Matheus Martins. Matheus Martins, já no jogo contra o Guarani, entrou com aquilo que eu me referi no início do programa, a fome, a vontade de partir para cima do lateral ou, como o gol marcado, corta para dentro e finaliza com a perna direita. Pelo lado direito, o que você tem? O Arthur, que é muito ativo no jogo, mas não consegue ter um acabamento nas suas jogadas. E o alternativa, o Natan, que aí é o jogo burocratizado. Se tem o Marquinho do Cruzeiro, Natan atuou de titular contra o Bragantino. De 5 bolas, 4 ele recebeu de costas para o campo do Bragantino, tocou para quem estava no meio, tocou para o zagueiro do Botafogo. Tentou um drible. Quando ele tentou um drible, ele meteu no meio das pernas do marcador e foi à linha de fundo. Essa mudança é muito importante para que você tenha um repertório mais amplo, ofensivamente falando. Desde a semana passada, treina no CT do Botafogo e hoje foi apresentado oficialmente. Ele veio para substituir o John. Essa que é a verdade. Só que o John não chegou a um acordo com o West Ham. Ele teve que comunicar à torcida que vai ficar no Botafogo. Acho que ninguém se ofendeu com isso, pelo contrário. Só que o John agora passa a ter a companhia do Neto, que falou hoje como novo reforço alvinegro. Pode rodar. Eu venho para fazer parte do Botafogo, venho para fazer parte desse projeto incrível, acho que a gente pode dizer assim, que vem sendo construído. E em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Mas a minha intenção é vir ao Botafogo. Eu venho porque é o Botafogo, pelo clube que é, e estou completamente à disposição do Botafogo. Foi tudo muito rápido. Tudo aquilo que me foi apresentado bateu muito com a minha filosofia, com a ideologia que eu tinha para esse momento da minha carreira. Então, acredito que quando as coisas encaixam e quando o cavalo está selado, você tem que montar e você tem que seguir, não tem como, né? Então, não tem que se pensar. Então, foi tudo super muito rápido. Ele vinha para jogar, né? Claramente ele vinha para substituir o John. E agora, como vocês enxergam essa disputa John e Neto?
John titular, Neto brigando por espaço? Eu acredito. Também acho. O Neto vai fazer com que o John fique mais atento ainda. Boa, Com concordo. todas as conquistas. Vai ter que o John estar na ponta dos cascos. E ainda O Neto é um goleiro extremamente confiável. Ainda tem o Leonin que o Botafogo pagou caro, o Atlético Paranaense. São 3 goleiros. O Joe é absoluto, mas é uma sombra. Aí você imagina o Neto, ele foi reserva em praticamente toda a passagem dele pela Europa. Uma opção de vida, né? Vou jogar nos maiores clubes do mundo, vou ser opção de banco, Foi titular no Bournemouth. Né? vou ter minha trajetória na Europa. E aí, já mais veterano, o Botafogo chama, pô, agora eu vou Agora eu vou titular, jogar. agora eu vou jogar. Aí Quando eu ele falo, acorda pô, no mas dia eu vou seguinte. ficar. Mas é uma ótima sombra para o John também. Ótima, ótima. Não, e não está escrito no contrato que essa soma não pode ganhar posição Claro que também, não, né? claro que De não. repente. Claro que não. Não, e o John é um goleiro de mercado internacional. Daqui a pouco ele, sem querer irritar a torcida do porque foi uma Botafogo, ele vai questão- receber outra proposta. Que foi só uma questão de acordo econômico, né? Bem-vindo, Neto, ao futebol brasileiro. Desse jeito. Bota aí, Botafogo. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, bota aí o Botafogo que destruiu o Fortaleza simplesmente, tá? Fortaleza acabou faz um Pra tempo. galera aí que tá 5-0. zoando, porque a gente fala 10º, 10º, 11º. Você É não assim conhece que a a gente história. não conhece Não a conhece a história. Conhece a história, Povo história. sem história, cultura. Sem cultura. Povo sem cultura. Ó. Aí que é a entrada, né? Toma, então. Ah, é, que tem expulso logo de cara. Nossa! Nossa. Foi no Danilo toma. isso. Foi. Danilo que não voltar pro Palmeiras eu achei meio estranho. Por quê? Por quê? O Palmeiras Mas não o Palmeiras quis? não Que foi que atrás. houve? O que foi falar que o Palmeiras não foi Caralho, atrás. O todo mundo Danilo vai- saiu daqui muito em alta. Todo mundo Muito vai pro alto, Nottingham mano. Forest faz isso, né? Que doideira, cara. Eita. Cara, Ninguém perdeu quer ir pro tempo. pequeno Palmeiras, né? Que é só o Carlos Miguel mesmo. Não quer também. Cara, Não quer também. Quer mais, né? assim, a composição dos uniformes, beleza, Ai. mas que camisa feia do Fortaleza, hein? Puta merda. Você é hater, né? Sou Tudo não, do Fortaleza você é hater. Não sou É não, sim, pô, claro pô. que Você não. nunca elogia, nunca se elogia o Eu Fortaleza. várias vezes elogiei o Fortaleza aqui, pô. Não, nunca elogia. Como É, eu não vou- mentiroso. Como que eu não vou elogiar o Fortaleza? O Fortaleza é o Bahia, o Wannabe, pô. Ah lá, viu? Olha. Como é Aí, que eu não viu? vou Viu? elogiar os caras, Viu, viu pô? como é que ele é? Ah, o cara escorregou em cima da própria bola. Tá É, vendo ali não, o pé não, dele? foi da Foi bola do sem jogo. querer, mas foi pra vermelho. Foi da Foi bola sem do querer, jogo. foi Não Pera foi a aí, própria, cara. não foi a própria Pera bola, aí, pô. cara. Não, Pera aí, cara. Ó, o Daronco. Daronco, toma. Cara, só no Brasil um juiz bombadaço, tatuado. Cara, o Brasil é foda, o Brasil é foda. Tem um vídeo dele de terno dançando, aí ele saca um cartão. Você já assim. viu ele numa É carreata incrível, numa cara. cidade que as pessoas queriam ver porque ele era famoso? Ele na É, carreata. na caiata. Isso mesmo. Daronco, juiz. Foda. Cabeçada aí, bela Quem foi? cabeçada. Marlon Freitas? John? Escadinha? Cabral. É muito Não, engraçado, não, cara. Marçal fez 2 gols. Fez 2 gols. A gente ia botar ele e não Marçal botou. fazer mas- 2 gols é Porra, a loucura, gente ia pô. E ele estourar jogou no de zagueiro, ele cartel. jogou de. É, não, loucura, pô. lateral. Estourar, pô. A gente botou o Marçal e o Everton Ribeiro hoje é Lucas, não botou nenhum, botou o Ronaldo. Que eu Pô, fa- o não, Caio, goleiro, o não. Não, Caio- se você é lunático. o Caio é hater do Fortaleza, mas o Fortaleza é é, hater. é o único time que eu tenho simpatia mesmo, assim. Claro, real. o Fortaleza é fofo, Não, pô. cara. Eu gosto do Fortaleza. Sabe qual é a minha cara. simpatia máxima de juro pra clube? você, é isso. Sabe qual é a minha simpatia máxima Quando o de clube? time não te passa nenhuma ofensividade, Eu tenho isso com quando o você Bahia. vai, você joga e fala assim, ganha, eu vou ganhar. Aí você sente assim, Peraí, não é? cara. Vai falar que não é. A risadinha dele. É. Cara bobo. A minha Cara bom é o simpatia. time, né? A minha simpatia máxima de clube aqui no Brasil é o Santos. Fantástico? O time levou eu um não monte gosto de jogador do pra Fantástico, gente, ajuda a gente toda oportunidade que tem. Respeite Tá bom? o Peixão. Ia ser assim com o Fluminense também se não fosse rival local. não. O Dava tá falando isso por Respeite causa do o Bruno Peixão. Henrique, por causa do Respeite o Gabigol. Não, É. você é um. É isso mesmo. Ué, é todos isso esses mesmo. caras, Não, ele pô. está sendo irônico, o carinha dele sarcástico. Babaca, Olha lá, você olha lá, olha lá, olha o veneno. babaca. Jogador pra nós, É assim, é é tipo assim. a Ó, nossa segunda ninguém base. marca também, né? Beleza. O Santos e o Fluminense são as duas, essa é a segunda e terceira base do Mengão. Tá aí. Cara, 5x0, o papai vai viciado em tomar goleada, né? Que loucura. Rapaz, que Primeiro, situação. Aliás, né? o Marcelo Passo falou agora há pouco, Primeiro né? pelo Fortaleza, né? Não, parece que eles fizeram com raiva, né? Tipo assim, é o papai, vai então toma. É, mas com certeza. Você acha que não teve? Você acha que não? Você acha que não? Eu não sei. Pô, aí não é brincadeira, né? Não David saiu Jones? que o clima era É lei ótimo do e tal? ex, pô, Mas é lei porque do são ex. jogadores já. O Botafogo, o clima são, ótimo. São outros jogadores já. Ô, Dava. Já são os jogadores, trocou todo mundo. É verdade, trocou todo mundo, né? É verdade. É. Caraca, ainda teve bola lá atrás, Caralho, foi um massacre. muito macetado. O Fortaleza, onde é que tá na Foi tabela? Deixa eu dar uma destruído. olhada. Tá em Tem que 18, né? descer. Não, tem que descer. Não, muito. 17º. Ah, ele tá fazendo de graça. Não, pior que eu realmente não sei. lá, viu? Ah, Eu realmente não... Eu sei que tá na zona, mas eu não sei Eles onde tá. soltou um tem que descer. Olha como é que é babaca. Você é Mas babaca, tem que- cara. Eu sou babaca, mas tem Eu que tô aqui descer pra defender o nosso Lion.
Ah, não, é 18, pô. É, olha. Nossa, mas ninguém marca também esse time. E o Vitória tá fora da zona de Schrödinger aqui com 3 pontos e um jogo a mais. Como é que ele faz? Não, ele faz... Caraca, jogou o cara no chão que nem... O Marçal fez 2 gols, Cara, Que 3 loucura é times nordestinos vão cair, né? Puta que pariu, que merda, cara. Quem? Vitória, essa? Fortaleza Olha, e bela Sport. O cabeçada, Sport não vai cair. Não, já caiu, né? Já tá lá Pera jogando aí, Série B. cara. Pô. Cara, o Sport, sabe quantos pontos faltam pro Sport sair da zona? Ah. Faltam 7 pontos. Uai, Ei, não tá tão ruim não, cara. não tá ruim não, cara. Não tá tão ruim. Pô, Ele tinha 2 até Ó, outro dia aí. o Nari mas- mandou no Faltam grupo. 9, pra sair faltam 9. tá. Ó, Pra ficar em primeiro, faltam o 7. Nari mandou no grupo aí. Jonas Stelman. Isso. Flamengo e Bahia miram Carlos Miguel. Tá. Palmeiras acelera para fechar a contratação. Palmeiras não Flamengo? tem mundial. Peraí. A informação sobre o interesse do Flamengo... Desculpa! A informação... Deixa eu dar a notícia, por favor. A informação sobre o interesse de Flamengo e Bahia no goleiro Carlos Miguel já chegou à diretoria do Palmeiras, que agora corre contra o tempo para concluir o negócio. Nossa, o Verdão vexatório, hein? vê a concorrência aumentar. O quê? Mas, Vexatório. segundo dirigentes do clube paulista, não haverá leilão pelo arqueiro. Carlos Miguel, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, é considerado reforço estratégico para o elenco alviverde, Caralho, mas a não. possível investida dos rivais pode mudar o rumo. Sabe por quê? O Norte Forte vai conseguir Porque 8 se milhões, o você vai Bahia ver. ou o Flamengo chegar pro Carlos Miguel e falou, você vai chegar aqui sendo titular. O Flamengo não vai ser. O Flamengo não vai ser, mas no O Bahia Bahia vai, pode ser. óbvio. Então é Ai, isso. mas ele Acho gosta que a muito- cartada é o foda essa. é que ele É. gosta muito de Oba-Oba. É a cara dele querer ir pro Mengão, velho. Não, mas desculpa. Vamos terminar o Botafogo, eu comento É porque essa vocês notícia. não respeitam o Botafogo, nem O assistem a Botafogo tá porra do destruindo, jogo. cara. O Botafogo tá destruindo. vocês A ficam gente, aí. vamos nem- amasso, vamos comentar Galera, o tempo. Nem- Mas pô, o que a não gente tem que presta falar, na atenção, verdade, é que a posição que o Botafogo está na tabela não condiz com o time que o Botafogo tem. O time do Botafogo é muito bom, era pra estar lá no G4, tá? Isso aí, né, aí todas as confusões Mas que tem que- ocorreram. Mas não tem inteiro. departamento de futebol, né? É, Em que então. lugar? Tá o quê? 7º, 8º, sei lá? Ah, tá de boa. Estão falando aqui que Tá o vivo em Bahia... todas as competições, pô. Estão falando, isso não sei se é verdade, que o Bahia ofereceu 5 anos de contrato. Vamos ver. Bota na pro tabela de Carlos novo, Miguel. Botafogo. Ó, o Que é Botafogo jovem, tá em tá? quinto, Que é jovem. mas tá tipo Seis, né, 11 pontos do Flamengo já, sabe? Então assim, já Ah, não, distanciou Botafogo é demais. quinto, pô. Não, o Botafogo é quinto e tá a Ai, 7 Dava. pontos do Não, é porque Palmeiras. Esse negócio de brigar pra título todo ano cansa. Os caras Time bom pra caramba, Ah, pô. mas tá 1 ponto do G4, Dó. O Botafogo tem que Não tá 1 ponto do subir mais. G4, não. Tá onde deveria estar, pô. Não acho, não. Ah, Acho que já pô. tá mais em cima. Não, joga. Cara, o Botafogo não tem um time melhor que o Palmeiras, não, gente? Mas do trabalho, levando em consideração Não? o trabalho Acho que do... não? Não tem o melhor técnico, realmente. Não, Mas não tem trabalho de futebol. tem trabalho, time de não tem futebol. trabalho. O ano Tem time inteiro, não ainda, tem tem time o ano jogador. inteiro, tem Mas A jogador. olha gente acabou de time falar não- que a eu acho que seleção time- é ótima, só não tem time. Eu acho que hoje brasileira. não tem mais time que o Palmeiras. Hoje não. Acho que já teve. No em ano algum passado, momento. mas Em pega algum o ano momento tinha inteiro. Ou então equiparado. É, pega um ano inteiro de sem técnico, escolheu o técnico Não, eu É, entendo que isso, tá meses falando depois. é porque é o atual campeão, o cara... Ah, não, sim, sim, isso claro, sim. óbvio. Mas, tipo, mano, é porque troca toda hora, é difícil você falar. Não, mas é porque as escolhas, gente, o jeito que o Botafogo lidou, o como vou ser, como vou contratar, tanto jogadores e técnicos ao longo do ano, ele tá por causa disso aí, pô. Então, o Botou Botafogo rock. finalmente publicou o balanço. Vamos... Tira! Publicou o balanço. Quantos E aí, centímetros? eu tá no GE que eu tô vendo isso aí, tá, gente? Porque tem botafoguense que fala que a gente inventa as coisas, sendo que a gente Nossa, tá lendo nossa, nem o fala, ESPN, nem a fala. gente tá lendo... A gente tá lendo o maior conglomerado de mídia do hemisfério Pois sul. é, tá? Então, assim, né? Eu acho que vocês aí, que às vezes pegam essa informação de fontes duvidosas e ficam, né? Porque a gente pega sempre do GE, ESPN, Lance, essas coisas. Mas beleza. Aí você reclama com eles. Isso. Se você quer reclamar, você reclama com eles. Que, pô, Botafogo publica balanço financeiro com receita de 720 milhões. Receita recorde, uma receita muito grande realmente, mas foi, né? Foi campeão da Libertadores, muito dinheiro em premiação, mas teve quase 300 milhões de prejuízo. Faturou 720 milhões, mas teve 300 milhões 300? de prejuízo. E tá aqui, ó. Que isso? O Botafogo divulgou o balanço financeiro de O Leão 2024. pagou, né? Do ano passado. o Leão esse não pagou, não, né? é esse porque não ano não saiu tem no ainda. primeiro trimestre. achei que Ah, era não no teve. primeiro Não, esse esse ano aqui é passado. demais, Calma, né, irmão? É uma que é coisa de cada vez, demais, né? que é demais. Puta merda. Botafogo divulgou o balanço financeiro de 24. De acordo com os demonstrativos, o clube arrecadou 720 milhões, que foi campeão Libertadores e brasileiro. Foi o período de maior arrecadação da história do clube. Mesmo assim, Lógico. houve um prejuízo de quase 300 milhões. O caixa, abre aspas, disponibilidade, não sei o que ele quer dizer com isso, fechou em 129 milhões, aumento superior a 100 milhões na comparação com os 16 milhões no final de 2023. A variação negativa do EBITDA, ajustado em 2023 e 2024, é explicada principalmente pela ausência de uma receita extraordinária registrada no ano anterior. Essa receita se originou da negociação de 20% de direitos comerciais futuros do clube, de TV, né? E um movimento pontual no contexto da criação da Liga Forte Unial. É crucial entender que essa foi uma receita não recorrente, que torna a comparação direta entre os dois anos menos representativa da performance operacional contínua, tá?
E aí fala de várias questões aqui. Eu recomendo vocês irem olhar lá no Rodrigo Capello, justamente, que ele vai dar mais detalhes, porque é aquela coisa. A gente só vê aqui isso, teve um prejuízo de 300 milhões, mas como foi isso? Como que isso tá negociado e tal? Tem um monte de coisa pra vocês verem aí. Mas o balanço foi publicado finalmente, que tinha que ser feito, mas tá aí os resultados. É claro que o Botafogo, com a quantidade de investimentos que fez, mesmo tendo um faturamento recorde, ia acabar tendo prejuízo. Mas aí que tá, né? Isso é 24. Em 25 já teve uma janela de 500 milhões que gastou, né? Então tem que ver, olha, vamos... Mas tá aí, né? A gente não sabe quem vai ficar no comando do Botafogo. Aparentemente é o Texton, mas aí em que empresa, pra onde vai, como é que faz? É o grego, não é? Tem um monte de coisa aí que vai ser mais uma história. Boa, no outro Alvinegro também tem novidade. Botafogo também com gente chegando. E a Roberta Barroso com a gente aqui no Sport Center para trazer as novidades por lá. Tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. É isso, hoje foi apresentado o goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth. Então hoje foi dia de apresentação no Newton Santos, ele que assinou o contrato até o fim de junho de 2027. Neto foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, depois ele rodou pela Europa, foram 15 temporadas jogando na Europa, passou por clubes como Fiorentina, Juventus, Barcelona e agora chega para vestir a camisa do Botafogo. O curioso é que o goleiro Neto chegou a princípio para a vaga do John, que estava negociando com o West Ham. O Botafogo já tinha aceitado a proposta do clube inglês pelo goleiro e aí o John, na negociação, acabou não acertando com o West Ham. O contrato, né, aquele acordo foi desfeito e o John segue no Botafogo, mas agora tem também o goleiro Neto, então vai ser uma disputa entre dois grandes goleiros. O Neto, claro, falou sobre isso, sobre essa disputa que vai ter com o John. Falou que está pronto também para jogar. E também o curioso é que o pai do Neto já jogou no Botafogo em 1981. Seu Norberto foi ali do time profissional da equipe. O Neto chega agora nesse Sport Center. Minha intenção é poder chegar, poder ajudar, poder aprender muito também, porque os resultados do ano passado foram incríveis, então eu tenho muito que aprender pelo que foi feito. Com relação ao meu pai, com relação a continuar essa história, é uma coincidência bastante grande. Eu sou muito grato por ter a família que eu tenho e conseguir me transformar em um jogador profissional, em ser um goleiro profissional, justo ao meu pai, não só pelo fato de ele ter jogado a Botafogo, mas porque ele foi um jogador de futebol. Eu, como a maioria de todos os brasileiros, crianças, saí do interior e meu sonho era ser jogador de futebol. E a gente sabe a dificuldade que é. Então, tendo o meu pai como um pilar e uma referência, me motivou, me serviu como exemplo e me serviu como motivação para lutar e buscar e querer ser alguém na minha vida. Eu vim aqui para poder ajudar, para poder compartilhar experiências, para poder aprender experiências também, para não só na parte profissional como na parte pessoal. Então eu desde já venho aberto para o Botafogo para poder ajudar todos os jogadores, todos os profissionais, todo o ambiente e vou estar à disposição. Bom, já foi passado, já tô ótimo, posso jogar, já está tudo perfeito. E fisicamente, graças a Deus, tô muito bem. Eu estava em pré-temporada já há mais de um mês já. Meu último jogo foi no domingo passado e graças a Deus tudo ótimo, tudo bem, estou me sentindo muito bem. No clube já tive 2 treinamentos, então também agradecer ao clube porque me deu todo o suporte, toda a ajuda. Nesse início é muito difícil, estou muito tempo fora e quando você chega você precisa de todo um apoio, então assim, foi fundamental e estou ótimo. Tá certo, então ele tá ótimo, pronto para jogar, inclusive o Neto já pode entrar em campo na próxima quinta-feira. O Botafogo encara a LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Neto está inscrito, o Botafogo nessa fase podia inscrever 5 jogadores, então o Neto é um deles. Os outros são o Montoro, Joaquim Correia, Arthur Cabral, lembrando que o Caio Pantaleão não foi inscrito nessa fase, né? O David Ricardo até que vem sendo titular, porque o Caio Pantaleão, zagueiro,
está machucado e o Danilo também foi inscrito. É o Botafogo aí em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Claro, esse é apenas o primeiro jogo e a partida de volta será fora de casa. Gláucia, eu volto com você. Obrigada, Beta. Boa sequência aí para você, para toda a nossa equipe, trazendo este início de semana do Botafogo com o Neto que chega para brigar por posição, né, Marra? Pois é. Uma reviravolta na história, né? Nesse meio tempo, ele era esperado para ser titular, o John, como a Beta já destacou, né, ia sair. Acaba que também o John, que não vou chamar de era unanimidade, mas foi muito bem na temporada passada, ele acaba se dando uma queimadinha com o torcedor por falha, por oscilar um pouco. Falar de sair também, né? Ou seja, acho que tem uma disputa aberta. Neto no Arsenal, jogou muito pouco. Ele sai do Bournemouth para ficar no Arsenal porque seria uma experiência incrível. O Arsenal foi vice-campeão com ele, jogando muito pouco, né? O Raya foi o goleiro titular da temporada toda. E no Bournemouth, não é que ele era titular, ele era o capitão do time. Ele era uma referência, uma liderança. É um goleiro confiável. Só que o John também era confiável até pouco tempo, até ele errar no jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que tem uma disputa aberta aí. O Botafogo ganha com isso. Tem 2 bons goleiros. Pois é. Rafa, tá aí o Botafogo também reforçando o seu elenco, ganhando ainda mais profundidade. Eu acho que jogador bom nunca ocupa espaço, viu? Glaucia, Marra, e aí, azar, ou sorte no caso, né? É sorte, do Ancelotti para ter que tomar essa decisão entre um e outro. Lógico que você está falando de uma discussão, uma disputa entre um goleiro que sim, não goza hoje do mesmo prestígio que já gozou, mas que tem o lastro de ser o goleiro campeão brasileiro e da Libertadores e sendo fundamental nas 2 conquistas do ano passado, que é o John. E o outro que chega com todo um conhecimento de futebol europeu, toda uma história de carreira associada inclusive à própria seleção brasileira, embora não tenha jogado, mas é um cara que tem todo um tamanho que precisa ser respeitado e que certamente vai trazer algo positivo para o elenco do Botafogo. Eu tenho um sentimento que o Neto só aceita esse desafio porque algum tipo de indicativo ele tem para o futuro. Pode ser que não agora, mas talvez para o fim do ano, alguma coisa associada ao John. Não que alguém tenha prometido a ele a titularidade, mas que chegaria a esse ponto. Mas sabe aquele bizu? No futebol tem muito disso, né? O cara quase saiu, não sabe agora, mas deve sair no final do ano. Você pode vir agora, fica aqui 5 meses com a gente. A tendência é que ano que vem você seja titular. Porque vejam, o Botafogo hoje consegue pagar salários bem interessantes aos jogadores, em alguns casos até superiores a times de menor investimento do futebol inglês. Eu não sei se o salário do Neto no Botafogo vai ser maior do que ele tinha no Bournemouth, mas não duvido se for. Então, assim, acredito que tem uma questão aí de jogar no futebol brasileiro, ele não tem muito lastro de carreira aqui no Brasil, mas acima de tudo imagino que tenha alguma coisa indicada para um futuro breve em termos de titularidade para o Neto. E se isso acontecer, ótimo. Ganha o Botafogo, que passa até agora 2 grandes goleiros. Só falta o Ancelotti fazer aquilo que se faz muito na Europa, né, Marra e Glaucia? Colocar um goleiro para jogar as Copas e o outro o Campeonato Brasileiro. Eu não acho que isso vai acontecer, mas também não seria capaz de descartar com todas as forças, não. Tendo goleiros de confiança, o Tite fez também. E ele, por enquanto, com as Copas para levar também, né? Às vezes pode pensar com 3 frentes, né? Então, pode ser uma opção também aí para o Ancelotti. Claro que a gente vai falar mais de Botafogo ao longo dessa semana. Quinta-feira tem compromisso de Libertadores também. E a gente traz tudo para você. Vamos falar agora de CBF. Aliás, clubes brasileiros reunidos hoje na CBF para discutir o fair play financeiro. Cícero Mello acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olá, fã de esportes. Aconteceu durante toda esta segunda-feira, aqui num hotel da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, uma iniciativa da CBF iniciando uma discussão nacional com os clubes sobre o fair play financeiro. O objetivo da CBF é mudar a cultura de gestão financeira dos clubes e estabelecer regras. A CBF quer que os clubes sigam uma cartilha de responsabilidade financeira apoiada em 2 pilares, a transparência e o respeito ao diálogo. Vamos ver o que de mais importante falaram vários dirigentes
a respeito do fair play financeiro. Não vamos tomar nenhuma medida precipitada. O que nós queremos é fazer um sistema de fair play financeiro autossustentável e com os pés no chão, onde a gente conduza da melhor forma possível. Mas, dependendo da gestão, da nova gestão da CBF, o que nós queremos é implantar o mais rápido possível. Bem, não posso te cravar data, número, isso é muito... vai depender muito das discussões que vão ter e das definições que vamos fazer em relação, em conjunto com esse grupo. Sem a implementação do fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro. Que a CBF encabece, e tenha uma posição firme para que se pelo menos comece. E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Primeira reunião muito bem organizada aqui para que a gente debata regras básicas de sustentabilidade do futebol brasileiro, né? Porque do contrário vai colapsar rapidamente, né? A maioria dos clubes gasta muito mais do que pode e isso de alguma forma tem que acabar. Muito fundamental o fair play financeiro, é algo que o futebol brasileiro deveria ter feito há muito tempo. O futebol brasileiro hoje passa por uma dificuldade econômica imensa e precisa de um freio. E o freio realmente tem que vir de legislação, tem que vir de norma. Se a gente parar para pensar, nos últimos anos entrou muito dinheiro no futebol brasileiro. E o que aconteceu com os clubes? Se endividaram mais. Mesmo entrando muito dinheiro, os clubes estão mais endividados. O presidente da CBF, Samir Chald, aproveitou o evento para anunciar que a CBF vai divulgar nos próximos 60 dias o calendário do futebol brasileiro para 2026. Boa, Marra, a gente conversava até aqui antes de começar o nosso Sport Center, né, sobre isso, a complexidade até de olhar o futebol brasileiro e entender essa implementação do fair play financeiro. Hoje, se a gente fosse pegar os clubes na atual situação, 1 ou 2 ali, do resto, sim, né, então assim, para antes implementar tudo isso, como o Marcelo Paz bem falou ali na entrevista, né, toda a parte burocrática, jurídica e tal, vai precisar organizar primeiro cada clube, entender também, estancar um pouco da sangria de momento para aí começar a fazer as coisas. E não é algo imediato, não é para o ano que vem. É um processo, né? Pode ser. A gente, por trabalhar na ESPN, a gente convive muito com essas regras, tanto da UEFA como dos campeonatos ou das federações locais. Eu que faço muitos dos jogos da Premier League. Essas decisões, elas não são e não devem ser, e não podem ser para agora. Primeiro, elas têm um caráter educativo. Olha, você, do jeito que você está, o seu clube não vai existir daqui a 10 anos. Então é o seguinte, vamos pegar um outro caminho, porque senão eu sei que a sua gestão já vai ter acabado, você vai ter colocado um outro presidente, talvez a oposição, mas o seu clube, eu julgo, deve ser importante para você, né? Ele pode não existir. Os presidentes dos clubes, eles são, vários deles, né, Glaucio, completamente indiferentes a esses conselhos. Sim. Então, em algum momento, tem que vir de cima para baixo, uma organização de cima para baixo. Por quê? Concordo com o Marcelo Paz e com você, dinheiro já foi dado. O que eles fizeram com o dinheiro? Se endividaram mais ainda. Então, limites. Como funciona na Inglaterra, por exemplo? Os clubes podem se endividar. Gente, dívida... Não tem problema, você tem que ter o compromisso de pagar a dívida. As pessoas compram apartamento, compram casa, normalmente se endividando. Só que elas fazem um plano, elas entregam, ótimo exemplo, elas entregam como, entre aspas, garantia, um plano financeiro. Olha, de tanto e tanto tempo eu vou dar uma parcela extra, de tanto e tanto tempo vai ter aquilo outro. No final do ano, que eu tenho um 13º, eu vou pagar um pouco mais. Isso tem que ser apresentado para os clubes serem saudáveis financeiramente. Na Inglaterra, eles têm o plano que permite que o clube deva até 105 milhões, que ele fique no vermelho por 3 anos em até 105 milhões. Só que ele tem que apresentar um projeto. Olha, não estou conseguindo. Não está conseguindo? Vai perder 8 pontos, vai perder 4 pontos, vai perder... Isso tudo é regra, eles sabem. Se eu não entregar direitinho, eu vou ter que perder 4 pontos, eu talvez lute contra o rebaixamento. Aconteceu com o Nottingham Forest, aconteceu com o Everton, recentemente. Aconteceu com o Derby County, que chegou a perder
21 pontos em uma temporada, com o Luton no passado. Eles sabem da regra. No Brasil, a primeira conversa talvez sirva para as pessoas entenderem: acabou o paraíso do dinheiro voar para lá e para cá. Vão colocar uma regra. Aí é estabelecer o tempo da regra. Glaucia, sinceramente, eu acho que no mínimo 10 anos. Do jeito que estão os clubes, no mínimo 10 anos. Que isso também vai impactar, né, Rafa, e mexer muito também com o que é o modelo de gestão de cada clube, né? Porque muitos deles também de gestões já bem defasadas e que não funcionam mais, né? Alguns até a gente olha e fala, gente, como é que ainda está sobrevivendo a anos de crise, de uma gestão que não se ajeita, enfim... Sobrevivem muito pela sua grandeza e sua história, mas isso também é algo que precisa ser mexido, né? A peculiaridade cultural do futebol brasileiro, ela é assemelhada à peculiaridade cultural do futebol inglês, né? São os dois países onde há uma quantidade maior de camisas pesadas, de clubes com tradição enorme, com grandes torcidas, grandes massas. Eu acho que, imagine, em outro lugar do mundo nós temos essa percepção, essa constatação. Então não é ilegítimo, longe disso, que o Brasil se molde pelo que é praticado na Premier League. É o melhor caminho a seguir, não só do ponto de vista organizacional, da produtificação, como também, claro, do fair play financeiro. Sabe qual é o problema aqui no Brasil? E é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que o torcedor tem um papel muito grande nesse processo todo, que é o entendimento. É que no Brasil, a partir do momento que isso for colocado em prática, me parece que todo mundo agora caminha mais ou menos na mesma direção, ou se não todo mundo, a maioria dos dirigentes dos grandes clubes brasileiros, a partir do momento que isso seja implementado e a primeira punição seja imposta, que o torcedor vá para a porta da CBF fazer arruaça, que o dirigente do clube que perder pontos porque não cumpriu o plano que foi assumido por ele próprio, perante a Liga, perante a CBF, comece a jogar a torcida contra as instituições que vão atribuir as punições, porque isso é muito característico, é muito cultural do futebol brasileiro. As pessoas no Brasil, elas odeiam, por exemplo, o STJD quando ele toma decisões contrárias aos seus clubes, quando na verdade, muitas vezes, ou quase sempre, ali está se fazendo justiça. Então eu acho que o torcedor precisa também tomar um pouco de banho de loja do que é o fair play financeiro e entender que ele não poderá, ponto 1, cobrar do clube mais do que o clube pode dar, e ponto 2, apoiar quando o clube não cumprir aquilo que ele próprio está assumindo com as autoridades. Se um dia chegarmos a esse nível de evolução comportamental, eu acho que o futebol brasileiro estará se aproximando de um modelo muito mais sustentável para todo mundo, Glaucia. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.